Ele precisa estar sempre alerta com o que acontece e como a nossa vida pode mudar. É um profissional que precisa ter, acima de tudo, responsabilidade com a informação. Em 16 de fevereiro foi comemorado o Dia Nacional do Repórter. Geógrafo, historiador, matemático, às vezes política, de vez em quando esporte. O repórter é aquele cara que tem que saber de tudo um pouco, um especialista em variedades. E hoje, a UERN-TV traz para você, querido telespectador, um pedacinho da vida de alguns contadores de história. Eu entrei na universidade e pensei que eu iria escrever, eu queria ser escritora. Então, foi depois disso, depois de ter passado pela experiência de estagiar com televisão, que eu achei que nem iria conseguir, porque eu era muito tímida. Foi depois disso que eu consegui ver e sentir falta da rua e das histórias que eu encontrava na rua. Então, foi aí que eu percebi que eu gostava de fazer isso, de escrever histórias e escutar histórias. 16 de fevereiro é comemorado o Dia Nacional do Repórter. Alguns começam cedo, outros descobrem a paixão pela reportagem um pouco mais tarde. A minha paixão pelo jornalismo, pela comunicação começou no rádio, de brincadeira, menina, moleca, né? E a partir daí eu comecei a ver que tinha, né, algo que mexia comigo e que eu gostava de fazer. Gosto muito, até hoje eu sou apaixonada. É uma espécie de congelador onde elas ficam estocadas. A polpa de goiaba, por exemplo, pode ficar guardada por até um ano. Esse contato com o ser humano, né? E se reconhecer humano e poder contar histórias de verdade. Eu acho que é isso que nos realiza. Não estamos falando de ficção, não estamos contando algo que esteja muito distante. Eu acho que o que me torna feliz assim, e realizada em ser repórter é porque eu conto histórias de verdade. Isso me torna talvez até mais sensível com a dor do outro, com a felicidade do outro, compartilho daquilo. Eu acho que todo dia a gente aprende um pouquinho também, porque são histórias reais, né? O mais gratificante na profissão de repórter é você poder contar histórias, conhecer pessoas, lugares que você, se fosse, digamos assim, uma pessoa normal, que não trabalhasse com jornalismo, você nunca iria naqueles lugares, então isso é muito gratificante, você acabar conhecendo realidades que não é a sua realidade, mas que pela profissão acaba sendo também, porque você acaba participando, né, e vivendo aquilo tudo e ter que passar, às vezes ter que separar um pouco a emoção de lado para contar a notícia, mas acho que conhecer essas realidades e viver coisas que você não viveria em outra profissão, isso para mim é o mais gratificante mesmo. A trajetória política dos Rosado começa em 1890, quando um farmacêutico de Catolé... E contar a história das pessoas é uma responsabilidade grande. É ver as coisas mudarem a partir do seu olhar de você ser porta-voz da sociedade. Quando você vê a realidade da voz às pessoas, você vê a realidade de um bairro mudar, por exemplo, por causa do que você expõe, do que você investiga, isso é o mais gratificante, é você ver as coisas mudarem, você conseguir ser o porta-voz das pessoas que não teriam voz se não fosse a mídia, se não fosse você jornalista. As formas de fazer reportagens evoluem e novos profissionais chegam a todo momento no mercado com novas ideias. Bom, as coisas realmente mudaram e mudaram muito. Mudaram inclusive para melhor, não é? Trabalhar no ramo de comunicação, de um modo geral, avançou muito. E a televisão principalmente, porque no caso de Mossoró, né, o mercado está aí muito promissor, né, com novos profissionais surgindo a cada ano. Ser repórter é algo que exige muito da pessoa, mas também dá muito prazer. E uma das coisas que eu entendo que dá mais prazer é você poder contar histórias. É poder ouvir das pessoas o que elas querem falar. Na verdade, todo mundo tem alguma coisa para falar. Todo mundo quer falar alguma coisa. Só falta o momento e a oportunidade. E isso, o repórter, ele tem essa oportunidade e aí resta a ele saber extrair essa melhor história daquela pessoa. A rotina do repórter não é fácil mesmo, é correria todo dia. Um desafio gigante, né? Porque eu venho da TV UERN, uma TV educativa, sem fins lucrativos, e quando me convidaram para vir para cá, para a TV comercial,
deu aquele susto. Nossa, já, assim, tão rápido, mas eu não pude, né, deixar essa oportunidade passar. Então, chegando aqui, eu vi que a realidade é outra, porque a TV comercial, outra forma de trabalhar o texto, a narração, as pautas também são outros assuntos que a gente aborda aqui, que não abordava na TV educativa, a TV UERN. Então, é um grande desafio. E imagina quando, além de reportagem, você tem que coordenar outros repórteres. Hoje, uma das minhas funções aqui, além da própria reportagem, né, eu continuo sendo repórter. Uma das minhas funções é fazer com que os repórteres novatos entendam a dinâmica da TCM, né, e também cobrar dos repórteres, orientar os repórteres sobre como a gente quer cada pauta, como ele deve trazer o material que ele está indo buscar na rua. Então, eu tenho esse controle tenho essa obrigação de controlar essa produção que sai da pauta para a reportagem, vai para a rua, para que quando esse material chegue na edição, ele chegue exatamente do jeito que a gente planejou. Quem escolhe a profissão de repórter e fica sempre exposto nos meios de comunicação, precisa saber lidar com as críticas. E a gente acaba que sendo muito comentado, digamos assim, nossa, vi você na TV, então a gente tem que estar muito bem preparado para isso, então a cobrança passa a ser maior. Nossa, tem gente vendo mesmo. Então a cobrança no texto, a cobrança na narração, a cobrança também nas imagens. Então é algo muito interessante, assim, né? Você viver tudo isso assim tão cedo, digamos, né? Para mim, que é o meu caso. A gente percorre muitos locais, muitos lugares aqui no estado, né? Então, principalmente em cidades menores, as pessoas conhecem, então sempre tem, de vez em quando dá um presente a gente, tem aquela intimidade, porque a gente vai para a casa das pessoas, né? A gente entra na casa das pessoas todos os dias. Então, as pessoas se sentem muito íntimas da gente. E a gente também tem que saber lidar com isso e ver isso como uma coisa natural, né? Então sempre tem um presentinho, alguém quer tirar foto, o que é engraçado, porque o trabalho da gente, a gente não é artista, né? Repórter não é artista, a gente está ali para contar histórias, para prestar serviço. E isso precisa ficar muito claro para as pessoas. E quem está do outro lado da televisão, às vezes não tem esse pensamento, essa ideia. Mas rola essa intimidade, né? Isso é muito legal também, porque a gente acaba ficando íntimo de pessoas que a gente não conhece. Quando a gente vê pela primeira vez, as pessoas naturalmente já nos tratam como se a gente fosse de casa, né? E a gente é de casa. Hoje, eu acho que o mais difícil de ser repórter é você saber como você vai contar aquela história. No momento que a gente vive hoje, com tudo muito rápido das mídias sociais, apesar da televisão, no meu caso, ser um veículo muito imediatista também, mas às vezes a gente tem que contar histórias que já foram contadas, que as pessoas já sabem. Então, como contar isso? Acho que esse é o grande desafio da gente hoje. É contar histórias que sejam verdadeiras, acima de qualquer coisa, e atrativas também para as pessoas que estão assistindo, para que elas possam ter também o prazer de consumir aquela notícia que a gente está falando. A curiosidade é o que motiva alguém que escolhe essa carreira. E é preciso ter o dom de contar a história das pessoas. Eu gosto de contar histórias de pessoas, sobretudo pessoas humildes. Por quê? Porque essas pessoas geralmente são excluídas. Lembro bem de uma reportagem que me marcou, que foi sobre o Dia do Gari. Uma profissão que para muita gente não tem uma grande importância e eu entendo como sendo de grande valia social. E eu fui fazer essa reportagem e até hoje eu me sinto gratificado por entender que ela trouxe um retorno social. Eu me senti bem, dar voz a essas pessoas que geralmente são excluídas. Então eu me sinto muito bem, eu sinto muito prazer quando eu conto histórias dessas pessoas que normalmente não são ouvidas pela sociedade. Dentro das funções do jornalismo, né, eu me considero repórter, né? Posso estar hoje no cargo de coordenação, posso estar eventualmente como apresentador, mas eu sou repórter porque eu tenho um fascínio pelas histórias, tenho um fascínio em contar o que a população precisa saber ou, às vezes, o que a população nem imaginava que ia saber e acaba conhecendo, né? Tanto a questão da notícia, da informação quente, a coisa do dia a dia, como, às vezes, histórias improváveis que a gente acaba trazendo da rua e leva para o telespectador. Eu acho a função do jornalismo, para mim, a mais cativante e a que eu mais gosto de exercer. É muito bom, primeiro porque você tem que ter a responsabilidade de saber o que você está contando, que tudo que você for contar pode interferir na vida das pessoas para um lado positivo, mas também pode ser para o lado negativo, né? Dependendo do que você esteja contando.
Mas é muito bom saber que você pode ser um porta-voz das pessoas, por contar alguns problemas. A gente faz muitas reportagens comunitárias, né? Então muitas pessoas dependem do nosso trabalho para que determinada situação chegue ao poder público, né? Que as pessoas possam conhecer um pouco mais determinados problemas e ser esse porta-voz, isso é muito bom, isso é muito gratificante. E durante as atividades de reportagem, às vezes é difícil não se emocionar. Tem algumas histórias que tocam fundo na gente, né? Às vezes o emocionar não é nem chorar, né? O emocionar é você se sentir tocado pela história da pessoa. Você vê o esforço, o amor do agricultor pela terra. Eu, por exemplo, acompanhei uma vez uma história triste de uma menina que tinha desaparecido e os pais desesperados. E depois você vê que o desfecho não era bem aquilo que os pais esperavam, né? Encontrar o corpo da filha. E eu vi que ali naquele momento, como era difícil você ser forte na hora de passar uma informação, porque na hora do sepultamento você não tem como não chorar junto com eles. Essa hora não dá, tem horas que não dá para você ser totalmente... Esse contato com o ser humano, né? E se reconhecer humano e poder contar histórias de verdade. Eu acho que é isso que nos realiza. Não estamos falando de ficção, não estamos contando algo que esteja muito distante. Eu acho que o que me torna feliz assim, e realizada em ser repórter é porque eu conto histórias de verdade. E isso me torna talvez até mais sensível com a dor do outro, com a felicidade do outro, compartilho daquilo. Eu acho que todo dia a gente aprende um pouquinho também, porque são histórias reais, né? Ser repórter não é para qualquer um. É sol, é chuva e você continua lá. Mas é porque essa galera aí gosta do que faz. A dica primeiro com relação à informação é que o repórter ele deve ser uma pessoa que lê, que conhece vários segmentos da política, do setor policial, esporte, notícias de uma forma geral. Ele deve ser uma pessoa que lê muito, uma pessoa informada para poder atuar em vários campos e também acompanhar o dinamismo da profissão, né? O jornalismo é uma profissão muito dinâmica, uma profissão que envolve novos meios, cada vez aparecem novos meios, então é importante estar antenado tanto nas novidades no sentido da profissão, como também na variedade de notícias que a gente tem. Eu não consigo me ver sem trabalhar nessa atividade, sem trabalhar no meio de comunicação. Eu acho que a profissão, e eu sou radialista, né, de DRT, eu não me vejo, acho que ir para outra profissão vai ser assim, um peixinho ou um peixe fora d'água. É muito bom, é muito gratificante, por isso que eu digo que cada dia não é uma história diferente e é um prazer renovado.